Bom que ele vai gravando e a gente não sabe que ele tá gravando. É isso aí, seu Ricardo. É literalmente um papo informal. A gente tá aqui conversando e ele tá gravando. E tá começando. Começou o podcast. Bom dia. Bom dia. Mas é isso mesmo, a ideia é essa, né? A ideia é ser uma mesa. Estamos aqui com os equipamentos porque nós queremos gravar e levar para quem nos ouve. Mas a ideia é exatamente essa. A Lisa até mudou a postura. Você viu quando ele descobriu que já está gravando? Ele fez meio assim. Então. Não, eu tava falando que já vendeu gado, mas eu tô procurando emprego numa fazenda de leite, viu, gente? Sérgio, tá precisando do ordenador lá, Sérgio? É um bom lugar para procurar emprego, sabe? Eu tenho a visão de que, entrando no assunto, nós precisamos primeiramente acreditar. Exatamente. Até para poder vender de uma forma honesta no que a gente acredita, né? Exato. Talvez esse seja o grande problema da atualidade, né? O próprio empresário, o próprio dono da chácara, dono do sítio, ele não acredita no que ele tem e ele quer vender essa ideia para o líder e o líder quer vender para os colaboradores. Perfeito. E aí é que a coisa começa totalmente errada. Você primeiro, nós, né, temos que acreditar naquilo que fazemos. E eu acho que fazenda de leite é um bom negócio. Eu tenho certeza. Isso é engraçado, né? Em rede social, por exemplo, eu fico muito em rede social. A gente recebe muita mensagem das pessoas falando assim: Viana, o leite é um bom negócio? O corte e a cria é bom negócio? E isso tudo é muito relativo, né? O bom negócio é aquele que é bem gerido, que dá resultado e que tem as pessoas certas no local certo, né? Na empresa certa, no ambiente correto. E aí, se a gente fala disso, né? O que é bom, o que é bom negócio, o que é um mau negócio. Hoje a gente vive aí uma instabilidade de negócios, quando a gente fala que insumo muitas vezes caiu. Às vezes no leite, nossa, maravilha, né? Milho caiu, soja caiu. Só que aí tem o que produz o milho e a soja, às vezes ele está chorando, né? E muitas vezes, às vezes o preço do leite também não vai descer também, você vai ter que manter toda aquela estrutura de custo que você tinha para ela sempre dar resultado. Mas hoje, vocês que estão andando em outras fazendas, como vocês estão vendo essa questão da crise mesmo que se vive hoje, essa instabilidade, difícil de planejar, né? Eu, como operador de uma fazenda, eu tenho essa dificuldade. O que eu quero para daqui a 1, 2 anos, eu sei, mas o quanto isso vai conseguir andar dentro do planejamento das ideias que eu tenho hoje, né? Tudo está muito instável. Como vocês estão vendo isso? Tanto a equipe, como a equipe está enxergando essa questão da crise, entre aspas, dentro da fazenda, e como os gestores estão enxergando isso? Eu tenho uma colocação para a gente continuar essa discussão que tem norteado muito a minha maneira de trabalhar, né? Eu tenho claramente que nós todos temos aí Acho que o ser humano nunca foi tão inteligente como nós estamos passando um momento agora de pessoas extremamente inteligentes. Mas chega no final do dia, às vezes a gente se sente tão despreparado, né, para tomar a decisão correta, né? Dados, nós nunca tivemos tantos dados confiáveis. Mas a gente às vezes se sente perdido no meio de tantos dados, que é bem o que você falou, né, Viana? E por último, né, nós nunca tivemos tantas opções do que fazer. Vou vender para isso, vou vender para aquilo. O que nós temos de opções aí? Mas a gente se sente paralisado. E aí entra a liderança, entra essa conversa daqui. Se o dono fica paralisado, se a equipe está paralisada, a liderança não pode estar paralisada, né? Nós precisamos tomar atitudes e ações. E uma das atitudes mais coerentes é estar próximo do proprietário, como você, talvez um consultor, você tem que estar próximo do colaborador, né? Eu acho que é a hora de você acordar cedo e, sem ser falso, assumir a sua responsabilidade de liderança e dizer: o momento é delicado, né? O Valias vai comentar um pouco as cadeias todas, como elas vêm agindo mais recentemente agora, né? Mas a gente não pode entrar em desespero, porque o que uma pessoa desesperada faz? Besteira. Se todo mundo tiver desesperado, vai dar problema.
E a situação que hoje é delicada vai se tornar insuportável. Então a liderança tem que, sem ser falso, mas passar uma confiança de que é um momento ruim, assim como quando começa a chover 10 dias seguidos, a gente acha que o mundo vai acabar em água e nunca mais vai ter sol, e vem um dia o sol nasce. Quando vem a seca, a gente passa e fala, cara, agora vai morrer tudo. E do nada começa a chover e as coisas voltam. Ou seja, então nós temos que acreditar que é um período. E a liderança é isso. As pessoas olharem para você e falar, cara, eu tô do lado ali, nós vamos estar juntos, nós vamos vencer mais esse obstáculo. Eu sempre tenho uma colocação para os meus amigos aqui, seguinte, o pior lugar para você estar no meio de um deserto é no meio dele. Se você estiver na pontinha dele, tá fácil. Mais fácil sair. Se você estiver vazando pro outro lado, tá fácil. Mas se você ficar parado no meio do deserto, você não vai ter nada. Então, a maior distância da solução é você tá muito paralisado. Então, acho que nós, como liderança, nós, como cadeia do agro, produtor de qualquer... Nós temos a obrigação de acreditar as pessoas o valor que elas têm, mas através da nossa confiança e da nossa força de trabalho. E eu penso, Viana, que vou pegar uma palavra que você colocou aqui, a própria palavra crise, ela deve ser evitada. Porque desde que eu me entendo por gente, crises existem. E a palavra crise, ela tomou uma conotação ruim, muito negativa, muito forte. Então o Sérgio trocou a palavra crise por momento. É um momento de ciclo pecuário de baixa. E quantos nós já tivemos, Alias? Né? Quantos nós já tivemos? Então a própria vigília, e quantos ainda teremos? Então a própria vigília da própria palavra, né? Crise, nós estamos em crise, nós vamos trocar isso. Perfeito. Muda o sentimento, muda a percepção. Então nós estamos num momento de baixa na pecuária. Acho que é o mais na agricultura, sem dúvida. E viveremos vários assim. Não tenho dúvida. Estava lembrando aqui, um dia eu estava em Carmo do Rio Claro, com o São Antônio Carlos Pereira. O São Antônio chegou e falou assim para mim, ele me chamava de parente. Falou assim, parente, qual é o melhor negócio do mundo? Né? Eu falei, vixe, São Antônio perguntando isso para mim, eu vou devolver a pergunta. Falou que era cachaça. Qual é, São Antônio? Ele falou assim, o seu. O dia que você achar que o seu negócio não é o melhor do mundo, você precisa mudar de negócio. Né? Então, imagina quantas crises ou desafios ele viveu. Né? E a liderança, gostei do que o Sérgio falou, o líder é quem enxerga mais longe. Obrigatoriamente. Precisa enxergar. E o que o liderado espera é visão de futuro. Quando a gente fala de salário é importante, ambiente organizacional é fundamental, mas a visão de futuro é que permite com que as boas pessoas fiquem. Né? E gerir é fazer sentido. Só vai fazer sentido se estiver próximo. Exato. Não adianta colocar um papel na parede que 3 conseguem interpretar, 4 leem e 200 nem enxergam o que está na parede. Nem vê o papel. Né? Então, nesse momento que a gente vive um desafio de preço, né, de preço final nas cadeias do corte, do leite, do milho, da soja, do café, com uma perspectiva de que esse desafio seja por 4, 5 anos, e sempre será assim, né? Como que a liderança impacta as pessoas. Então tem o fato de você prestigiar às vezes as pessoas que todos sabem que nem deveriam estar ali e não ter a coragem de, num momento desse que precisa tomar algumas atitudes, desligar pessoas, dar atenção a quem vai te ajudar nessa visão de futuro, quem que vai estar com o dono, com o produtor lá na frente, daqui 4 e 5 anos. Né? Então isso que eu acho que é o maior desafio do produtor também, é enxergar quem são essas pessoas. Como que eu corto o meu relacionamento pessoal com uma pessoa que não deveria estar mais na minha operação e que ainda está, e todos os outros enxergam que ela não deveria estar mais. Então assim, momento de desafio, gente, a gente reage enfrentando o desafio, não é correndo dele. Exato. Né? Acho que essa é a grande mensagem. É aquela história que nós até comentamos com o Viana, né? Tá tendo um fogo e você é bombeiro, todo mundo corre contra. Você vai para cima, é a sua função. Então acho que nesse momento que nós estamos aí com vários incêndios acontecendo, nós como líder temos que ser o brigadista, né? O cara que fala, não, onde que é o problema? Tô indo o problema lá. É lá, eu vou estar lá perto. É a hora
que o cara realmente precisa fazer valer o quanto ele custa. E quanto esse custa, que eu tô falando, não é em dinheiro, não, é em valor. Porque hoje as marcas, as empresas, elas precisam vender um ambiente onde as pessoas queiram estar nele. Uma hora nós vamos ter um podcast para falar sobre contratação, demissão, clima organizacional. Cara, isso é hoje o que dá mais empregabilidade. Né? Falta gente na minha fazenda, falta gente na minha empresa. Cara, por que o seu vizinho não tem falta de mão de obra? Perfeito. O que está por trás disso? Acho que isso é sair da crise. É você olhar naquele momento e procurar as oportunidades. Toda a diversidade nos traz uma oportunidade. Basta a gente estar aqui hoje tentando criar uma maneira de se comunicar num ambiente totalmente diferente, né, Viana? Assim, nós queremos mostrar que é possível fazer coisas em lugares diferentes. E é possível obter resultados diferentes com pessoas que não têm a mesma maneira de pensar em todo o Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? Eu acho que nós temos que ter na liderança a ideia de que você precisa criar o seu time. Aquilo que o Valias falou muito bem. A gente não... O meu negócio tem que ser bom, eu tenho que acreditar nele, né? E eu tive o prazer de conhecer o pessoal lá de Carmo, né? O Antônio Carlos Pereira. Assim, é uma pessoa que ensinou tanto a gente. E uma dessa aí é a coisa que a gente leva para a vida toda. Né? Obrigado pela oportunidade de aprender mais essa. Eu anotei aqui. Acho que você deve anotar aí também. O seu negócio é tão bom quanto você realmente acha que ele é e quanto você acredita. O melhor negócio. Se você não acredita, saia fora. Não queira contratar alguém para um negócio que nem você acredita, né? Isso é falta de ética até, né? Você contratar alguém para um negócio que nem você acredita naquilo, como é que pode? Aí a gente volta lá no início, né? Quando as pessoas perguntam: a cria é boa, o leite é bom. Exato. O que é bom? Aquele que ele está disposto a tocar, acredita e que principalmente vai conseguir colocar as pessoas na mesma linha de pensamento, né? Quando eu vejo esse momento difícil aí que a gente atravessa, que a gente faz um planejamento dentro da fazenda, às vezes não sabe se vai conseguir chegar e quando vai chegar, eu lembro de duas características de pessoal dentro. O cara que é extremamente técnico, mas muitas vezes ele não consegue se dar bem, digamos, motivando inconscientemente talvez outros funcionários, outros colaboradores, mas ele não consegue ter uma relação muito positiva dentro da equipe, mas ele sabe muito, ele sabe operar muito bem, ele sabe cuidar muito bem do umbigo, de um bezerro e tal. E tem aquele que não tem tanta capacidade técnica no momento, né, que ele pode avançar, mas que o cara, nesses momentos de baixas do ciclo e tudo, onde o negócio começa a balançar, muitas vezes ele é o cara que todo dia sai da casa dele e vai lá para a ordenha com um sorriso no rosto e às vezes conquista os próximos e coloca lenha ali nessa caldeira, né? Como que vocês lidam hoje aí, vocês veem as fazendas lidando com esses dois tipos de profissionais e quando exaltar um tipo de profissional ou outro e quando ter que às vezes tirar da equipe, dependendo do momento, um tipo ou outro de profissional? Ô Viana, eu tenho, tomar liberdade aqui, Sérgio e Valias, eu tenho falado nas minhas palestras uma preocupação que eu tenho, uma observação que eu venho fazendo, e eu vejo que hoje 100% dos gestores de fazenda, sejam eles proprietários ou não, o coração dele, o olhar dele, o amor dele, a energia dele está muito mais para os animais, para o pasto, para o burro, para o brete, para o curral, do que para as pessoas. E aí a conta não fecha, meu amigo. Então, quando você fala que o cara não tem um conhecimento técnico, mas tem um conhecimento de pessoas, e comparando com um cara que tem muito conhecimento técnico, mas não tem o conhecimento de pessoas, se eu sou um dono de uma fazenda, eu quero contratar esse cara que gosta de pessoas, que sabe lidar com pessoas. Quem vai trabalhar com os animais são os funcionários, são os vaqueiros, são os peões, são os ordenadores. Hoje é uma carência enorme que tem nas fazendas. Nós estamos diante aqui de um gestor que está dentro de uma fazenda. Você gere vaca ou você gere pessoas, Sérgio? Pessoas. Quantos por cento é vaca, quantos por cento é pessoa? Nada de vaca. Nada de vaca. E 100% dos gerentes deveriam ser assim, né? Porque a técnica não é tão difícil de aprender. Lidar com pessoas
Lidar com pessoas é difícil. Sabe por que é difícil? Porque você tem que gostar de pessoas. Você não faz nada bem feito se você não gostar. Olha nós aqui, como nós gostamos de gente. Não é? Né, Viana? Não, e é o que eu ia falar, e tem que ser genuíno. Tem. Isso aqui é genuíno. Tem. Isso aqui é genuíno. Verdade. Quem nos conhece sabe, né? Aqui. Quem nos conhece sabe. Eu conheço o Sérgio, conheço você. Esse aqui eu não vou nem falar, né? Porque esse aqui é o concurso com pessoas, com gente. Então, as pessoas têm que despertar para isso. Exatamente. Né? Se eu não gosto de pessoas, como que eu vou gerir pessoas? Como é que eu vou fazer? E aí o que acontece, Ricardo, normalmente? Ah, não, eu não gosto, aí eu trago uma pessoa para fazer a interface entre a liderança, que seja o dono e tal, e a equipe. E aí cria-se uma distância que ela é, além de, na minha visão, ela ser cruel, ela é irresponsável. Né? Porque eu transmito recados, eu transmito a responsabilidade para uma pessoa que não tem o mando muitas vezes. Isso. Então essa pessoa acaba sendo dizia a minha avó, moleque de recado, porta-voz aí. Perde a liderança e no fim a propriedade perde as boas pessoas. Isso e aí. o Ricardo Arantes tem um termo que eu acho fantástico, que é fazenda desejável. Se a gente mapear quais são os fatores que fazem uma fazenda se tornar desejável, invariavelmente nós chegaremos aonde? No dono. 100%, na gestão. 100%. Ele é o responsável por ter uma fazenda desejável. E quando eu coloco um testa de ferro no meio do caminho, qual mensagem eu estou levando para a minha equipe? Agora, existe também o cara que ele tem uma estrutura e ele põe um belíssimo gestor ali fazendo a interface. Aí esse cara está dando a oportunidade para a equipe, muitas vezes sair do conceito dele único, trazer alguém aqui que vai desafiá-lo em nome da equipe, né, conhecendo os dois lados e fazendo essa interface. É muito diferente. Os dois modos são completamente diferentes. Né? Eu estando numa diretoria de empresa, eu falava muito para minha equipe, eu não sou um cara da diretoria aqui, eu sou um cara daqui na diretoria. Isso muda completamente. Muda tudo. Né? E será que a gente tem consciência disso nas fazendas? As fazendas até tentam fazer isso, mas 100% desses gerentes, né? Você criou uma tríade aqui, né? O dono, a equipe e colocou-se o gerente aqui no meio. Esse gerente, ele tem que ter esse manejo, né? Exatamente. Ele tem que ir lá no proprietário, voltar na equipe, tem que ir no proprietário. Então, se ele não tiver esse manejo, esse filtro, essa forma de ouvir o dono e levar de uma forma correta para os colaboradores, ele destrói tudo. Exatamente. Ele pira. E é esse cara aqui, ó, que vai gerir pessoas, que o amor dele está nos animais. Está muito mais nos animais. Perfeito. A pessoa acha que contratando um gerente que entende de animais, ele vai fazer uma boa gestão. Não vai. Porque ele tem que entender de pessoas para fazer uma boa gestão de pessoas. E gostar. E gostar. Eu não sei se nós estamos caminhando para o encerramento dessa conversa nesse bloco, Viana. Eu queria deixar um comentário para você aqui. As pessoas ainda não entenderam, e o nosso trabalho em fazenda deve ser divulgar isso, por isso que nós estamos aqui. É que se tem uma coisa fácil, é você ensinar alguém a inseminar uma vaca, curar um umbigo, fazer uma vacina, selar um cavalo, parto, uma cesariana, fazer uma tudo. cerca. Isso tudo a gente ensina facilmente. Mas ensinar uma pessoa a ter respeito, ter ética, valorizar, saber escutar, saber se comunicar sem agredir, já não é tão fácil assim. Então talvez nós ainda estamos escolhendo as pessoas para a função que nós queremos e precisamos, mas nós olhamos para as características erradas. Nós ainda analisamos muito currículo, né? Muito técnico, e esquecemos daquilo que é mais primordial. Hoje as pessoas não querem ninguém só para ficar ditando regras. Elas querem fazer parte da solução. E para fazer parte da solução, o gestor tem que saber ouvir. E não tem nada a ver de ser demagogo, democrata. Não. Cara, as melhores decisões tomadas em qualquer ramo de negócio não vêm da cabeça do líder. Ele conduz a time, ele senta, ele discute. Mas as melhores soluções vêm da base. É de quem está lá no dia a dia. E o líder tem que ser o cara que saiba fazer a pergunta correta e escutar da forma correta. Nós temos um problema. A gente acha que liderança é tomar decisão rápido, correndo, é embasado. Cara, na realidade, decisão é saber fazer uma reunião, é saber estar perto, é saber fazer as boas perguntas. Cara, você pode pegar em qualquer situação, em qualquer fazenda que estiver nos assistindo.
As melhores lideranças são os caras que sabem fazer as perguntas corretas. Porque as respostas estão nas pessoas, estão em quem está lá na linha de frente. Então, a minha visão de liderança, pensando num momento como mais delicado, agora é mais importante ainda saber fazer a questão correta. Né? Já aconteceu casos da gente ouvir produtores que pensaram em não ter um trator para tratar a vaca porque mudou o governo, né? Cara, para pensar. Se o governo é ruim ou não ruim, é a hora de você ter uma melhor máquina ainda, porque você não pode depender daquela situação lá. Você tem que gerenciar da porteira para dentro. Tem muita gente que fica gerenciando o preço da soja lá nos Estados Unidos. Cara, aquilo não está sobre o meu escopo. Não adianta. Agora, as pessoas dentro da fazenda, elas vivem sobre a sua orientação, sobre a sua presença. Então, isso impacta demais. Porque você, como líder, você tem uma responsabilidade de cuidar da vida das pessoas. Não é só gerar lucro. O lucro faz parte e é necessário. Mas cuidar das pessoas, hoje nós estamos num mundo de pessoas doentes mentalmente. Coisa que nos preocupa tanto, né, Ricardo? Nossa. Queria até que vocês comentassem sobre isso daí. Assim, da minha contribuição para essa parte seria isso aí. Falar de governo e a pessoa o líder deixa de tomar decisão, por exemplo, com uma máquina, né? Se você for fazer uma analogia bem dessas atitudes, que muitas vezes a gente pisa no freio, né? Trocou o governo, acho que não estou muito esperançoso, então vou pisar no freio, vou fazer isso daqui. Você pode correr o risco de ser um mau governo dentro da própria propriedade. Perfeito. E aí você está repetindo aquilo que você não gosta fora, você está agindo da mesma maneira dentro. Excelente. Que é o que você falou, eu vou começar agora, agora eu fiquei com medo, por exemplo, né? Vem o medo no líder. Eu acho que você falou isso, sim. Medo. O cara pisa no freio, cancela os pedidos e tal, mas a vaca precisa de comer bem, o funcionário, o colaborador, acho que até abrir um parênteses aqui, é um bom tema para o próximo, funcionário e colaborador. Existe muita conversa sobre esses termos, né? O que pode ser, eu quero trazer um tema novo ainda, então eu vou colocar mais pimenta nessa conversa quando chegar lá, me lembre. Tá, vamos anota aí. Eu fico policiando falar colaborador e porque a gente ouve que não é legal falar funcionário, mas por quê? Vamos entender isso depois. Mas é muito disso. A gente tem o medo, seja o que for um fator externo, e você acaba repetindo o que você tem medo, você causa as mesmas consequências lá dentro. Você viu lá e trouxe para dentro. Então, o responsável por tudo que acontece dentro da fazenda, da empresa, em termos de gestão e clima organizacional, a gente não pode ficar colocando culpa em fatores externos apenas. Os fatores externos sempre vão existir, assim como o ciclo pecuário e tudo. Cabe a nós termos equipe ou discernimento de estar sempre ali balanceando, manobrando para que isso transpasse esse momento da melhor maneira possível, né? Mas sem criar uma crise dentro. Exatamente. Você sabe, Viana, que no trabalho que eu e o Sérgio vemos fazendo junto em 2 fazendas lá em Goiás, se eu perguntar para o Sérgio o que é a coisa que nós mais fazemos nessas fazendas, é ouvir, né, Sérgio? É ouvir. É simplesmente ouvir. Ouve o proprietário, ouve o gerente, ouve os colaboradores, é ouvir. Vou te contar. Formular as perguntas, né? Ouvir, formula as perguntas. Eu vou perguntar diante do que eu ouvi, do que eu estou vendo. Eu vou te contar uma situação que aconteceu em uma das fazendas que nós 2 trabalhamos juntos lá. Nós fizemos uma reunião com as mulheres. É uma fazenda leiteira, tem 9 funcionárias, mulheres, né, que fazem a ordenha, e tem 3 esposas de funcionários que não trabalham na fazenda. E nós pedimos para trazer as 3 que não trabalham na fazenda. Foi interessante, né, Sérgio, de ver a reação delas chegando na reunião nossa. Por que nos chamaram? Nós não trabalhamos aqui. Então, olha pra você ver uma exclusão dentro da própria fazenda, né? E nós trouxemos, e foi simplesmente uma reunião maravilhosa, porque nós só ouvimos elas. Colocamos as perguntas certas, colocamos o tema certo, falamos sobre a responsabilidade da mulher dentro de casa, a responsabilidade do dinheiro, a importância delas dentro da fazenda. Então, nós fomos ouvir. Então, por que eu estou tocando nisso? Porque a principal função de um gestor é ouvir. Ouvir para fazer o melhor, né, Sérgio? Você primeiro escuta para ver o que o cara tem, onde é que está a dor nele, o que está incomodando ele.
E não, vou mandar embora porque o cara não... Às vezes o problema não é tão difícil de se resolver. Mas o cara não está exteriorizando o problema. E se você for lá e puxar, aí você... mas era só isso? Né? Eu já ouvi. Pô, mas era só isso? Era só isso? Não. Era o problema dele, era a dor dele, né? Então, por isso, só isso. Então, é ouvir. E ouvir é muito difícil. Ouvir é muito difícil. Por que será, né? Nós temos muita facilidade em falar e muita dificuldade em ouvir ou escutar. Mas da minha parte aqui, o Ricardo começou lá atrás, falou do ciclo pecuário. Isso é básico, né? Os ciclos, eles são inexoráveis, para usar uma palavra forte. Não tem como ir contra os ciclos. Então todo mundo na pecuária sabia que ia ter uma virada de ciclo na pecuária de corte. Todo mundo do leite sabe que vai cair o preço. Todo mundo do milho, do café, do arroz, do feijão, do que seja, sabe que existem os ciclos e que a oferta e demanda que norteia tudo isso. Então, indo para a prática, prepare seu ambiente para o pior cenário possível. Né? E para vencer o pior cenário possível, você tem que estar com as melhores pessoas. Para estar com as melhores pessoas, você precisa valorizar as pessoas. Diferente de... Não estou falando de salário só. Né? Mas quanto vale uma escuta ativa com um líder? E existem vários líderes dentro de qualquer operação. Não é só o líder do crachá, é o líder da função, é o líder do comportamento. Nós contratamos por habilidades técnicas, como o Sérgio falou, e as pessoas são demitidas ou vão embora por comportamentos. Não é ser bonzinho, não é nada disso. É pela cultura, é por não enxergar futuro, é por não se engajar. Aí os bons vão embora. Né? E muitas vezes eu vejo o produtor, principalmente, o produtor rural, ficar preso aos maus funcionários. Porque os bons foram embora e ele fica refém. Quantas vezes no leite, Sérgio, eu já ouvi assim, cara, eu não vou para a sala de ordenha, porque eu tô vendo a hora que eu tenho que ir para a sala de ordenha. Mas por quê? E aí no vizinho, os seus bons estão indo para lá. E o vizinho está lá administrando um negócio e não na sala de ordenha como um castigo, não que seja. Entendeu? Então assim, qual que é o papel nesse momento de crise? Qual mensagem o produtor está levando? Nós vamos quebrar, igual ele falou no ano passado e não aconteceu, igual no ano retrasado, igual o pai dele falava, o avô dele falava, e a fazenda está lá crescendo e está todo mundo assistindo com acesso à informação, né, e perde a credibilidade. Qual mensagem? Como que eu vou estar próximo? Qual mensagem eu vou levar? O que eu quero para o futuro da propriedade? Né? Então isso é fundamental, cara, e só se consegue fazer isso com presença, com proximidade. Não tem receita melhor de bolo do que essa, né? Eu acho que é assim que se enfrenta qualquer crise. Maravilha. Ou desafio. Gostei do Aí desafio. Sim. Chega de crise. Pessoal, então é isso. Vamos encerrar aqui essa conversa. A gente parte para uma próxima em breve. E se eu pudesse resumir aqui tudo o que eu entendi dessa conversa é o seguinte: você está aí perante uma fazenda, uma equipe ou qualquer outra empresa que seja, não adianta você colocar a sua equipe em treinamento durante o campeonato. Durante a etapa das finais, que é ali que é o desafio. A equipe treina o tempo todo. Você tem que treinar o ataque, a defesa, o entrosamento dos jogadores todos. Quem organiza o uniforme, quem limpa o vestiário, quem lava o banheiro, quem tá por trás, o massagista, o maqueiro, todo mundo. Se na hora que chegar o campeonato, aí sim você chamar todo mundo, der os uniformes, as ferramentas, a bola e falar, vai lá, joga e ganha. Muito difícil de ganhar. Pode até ganhar. Então... Se você der a sorte que o time for pior do que você. Até porque nesse campeonato a regra não é clara. Campeonato de mercado não tem regra. A regra é que ele vai mudar no meio do caminho. E aí você tem que estar preparado para passar por isso. Então é isso daí. Né? Tendo isso aí em mente, vamos partir para um próximo. A gente para e toma um café. Por falar em café, nós temos o primeiro patrocinador do nosso podcast. Por mesmo? Teve um recebido aqui hoje, que eu recebi logo no início aqui. Surpresa! Vocês não sabiam disso não? É patrocinando, depois a gente vai pedir para ele mandar o Pix. Mostra lá na câmera pertinho, é o Café Valias, mostra lá. Mostra lá pertinho. Olha aqui, gente, ó.
Café Valias. Tá Tem um contato para compras aí? Contato Eduardo Valias. Só colocar aqui no comentário do vídeo Valias. ou mandar mensagem aqui, ó. E tem esse biscoitinho que a gente vai começar a dividir agora para poder gravar o próximo. É degustação? Pode Esse aqui experimentar? tá Como é que liberado. Se precisar Quem de mais, Quem faz? É o Valias? precisar de Faz? mais é só pedir pro Valias. São presentes Vamos tentar pros bons colocar amigos. água, vamos tentar pôr água nesse café, né? Às vezes o pessoal fala, vamos pôr água nessa conversa, mas aqui nós queremos pôr água nesse É café. mesmo, podia abrir o outro coando esse café aqui. É, bom, bom é isso aí, demais. tá Olha lá, ótimo. Sérgio. Coraçãozinho, Aquele abraço, Sérgio. Coração de mim. Pausa para o café. Voltamos ser. em breve. Bora Pode lá. ser, pode Tchau ser. pra vocês. Valeu, gente.